Saudações, bem-vindos a mais uma edição do nosso Way. Hoje o nosso programa é um pouco diferente. Trazemos aqui uma figura masculina, é um homem, portanto é um jovem, chama-se António Matavel e veio para falar um pouco sobre o casamento. O casamento é algo extremamente importante, mas parece que nos últimos tempos algumas pessoas não têm encarado desta forma. Priorizam tudo menos o casamento. Qualquer coisa vai separar-se. E são situações que merecem um pouco mais de atenção. Mas hoje trazemos aqui alguém que vai falar conosco sobre esse assunto, explicar-nos um pouco algumas coisas ligadas ao casamento e vamos tentar perceber isto melhor. Bem-vindo ao nosso programa, António Matavel. Muito obrigado, irmão. É um prazer enorme cá estar a poder partilhar um pouco da experiência que fui colhendo, principalmente com Deus, para poder trazer a luz que se precisa em toda a sociedade moçambicana e não só, para construirmos aquele que é um dos projetos mais importantes de Deus para o homem, que é o casamento. Exato. E para começar, como forma mesmo de introdução, quem é António Matavel? Assim, em poucas palavras. António Matavel é um jovem igual a todos os outros, um jovem extremamente apaixonado por Deus, que tem buscado todos os dias estabelecer uma relação de maior proximidade com Deus a cada dia. Exato, bem resumido. Exato. Um resumo bem feito, mas ok. António, vamos lá. Alguma coisa está a falhar na sociedade. O que é que está a falhar? Bom, eu acho que a sociedade moçambicana, ou a sociedade no geral, tem sido alvo de uma agenda que é a agenda do diabo, né? Que é inviabilizar os casamentos. E o diabo, ele age de uma forma que ele não te faz perceber para onde é que ele quer te levar. Ele traz um bocadinho de informação, depois traz outra, e no final do dia vai construindo uma opinião. Isso, quando demos conta por nós, estamos neste tipo de sociedade em que já não saem os casamentos, em que já não são feitos os casamentos. Por quê? Porque, sem que nós nos apercebêssemos, o diabo trouxe várias agendas, tanto em forma política, tanto em forma de intervenções em alguns órgãos de comunicação. Se tu fores a ver, hoje em dia, os jovens dão importância a tudo, mas menos ao casamento. Tu vais ver um jovem que diz que, não, eu neste momento estou preocupado mais com os meus projetos pessoais, estou preocupado com a minha academia, estou preocupado com a minha vida profissional, e deixam de lado aquilo que é um dos projetos mais importantes de Deus para o homem, que de fato é o casamento. No entanto, as pessoas já não priorizam mais os casamentos, as pessoas já não dão importância a ter um relacionamento sólido, onde as pessoas tenham que se dedicar, ou seja, dedicar tempo para que esse relacionamento possa dar certo. E se isso não acontece, acabamos tendo essa plataforma que é a plataforma da família completamente desestruturada, não é? Porque os jovens já não estão mais concentrados nisso, estão concentrados em várias coisas que o diabo tem colocado para o seu dia a dia e que, no final de tudo, isso tudo surge mesmo para inviabilizar os casamentos. Mas será que é mesmo o diabo ou é não é? Os tempos é que mudam, assim, digamos... Os tempos mudam sempre por uma influência, ou porventura. Tu vais ver que a vida é espiritual. Tudo que nós vivemos na carne é o reflexo daquilo que já se materializou no espírito, não é? Então, como alguém que busca conhecimento sobre Deus, eu tenho que perceber que aquilo que acontece na carne parte de onde ou parte de quem? No entanto, é verdade que, na prática, nós conseguimos ver essa transformação do mundo influenciada pelos mídias, influenciada pelos artistas, influenciada por vários meios físicos. Mas isso parte do meio espiritual, que é o próprio diabo e seus demônios. Ok, mas onde é que há o erro, não é? É mais para o lado dos homens, das mulheres, ou todos têm alguma parte nisto? Eu penso que todos nós somos chamados à razão, somos chamados a nos responsabilizarmos, a termos em conta a necessidade de, acima de tudo, valorizarmos a família. Não só os homens
quando falamos dos homens, nos referimos aos jovens, eles que estão na idade de iniciar as suas famílias, né? Mas não são somente eles, assim, homem como mulher, mas também os pais, a sociedade no geral, porque o que tem acontecido hoje em dia é que estamos todos tão influenciados que é normal tu veres um pai e uma mãe a dizer para o filho ou para a filha que, olha, preocupe-te com coisas mais importantes, essa coisa de casamento, deixa para mais tarde. Mas esquece que até o próprio filho com quem está a falar é fruto de um casamento. Então, eu não sei que tipo de percepção é essa que se construiu na sociedade, mas precisamos de voltar às origens, voltamos a perceber que na lista das coisas mais importantes para a vida de um homem, o casamento não é menos importante. E quando falamos de homem, estamos a falar do homem no geral, o homem e a mulher. Exato, de fato. Porque hoje em dia o que ouvimos por aí, António, é de lamentar. As pessoas falam de casamento como se fosse algo que, ok, pode acontecer, pode não, a vida continua normalmente. Exato. E está errado. Muito errado, muito errado. Porque não é assim como Deus instituiu as coisas. Estamos a inverter tanto os papéis, tanto mesmo, que hoje em dia nós aceitamos e aplicamos várias leis, até mesmo na igreja. Até mesmo na igreja é normal tu veres um pastor a dizer que, olha, minha filha, se este homem com quem tu estás é um homem que é bêbado, ou é um homem que tem este comportamento mau, então larga este homem, percebes? Então tu percebes que há certos homens de Deus que não têm revelação, que eu não sei a que Deus eles representam, mas se nós formos a ver na Bíblia, Jesus é um ser de luz, mas ele veio para iluminar na escuridão, não é? Ele veio à procura de treva para transformar a treva em luz, ou seja, ele veio atrás de pessoas pecadoras. Agora, tu, minha irmã, que diz ser cristã, se tu estás à procura de um homem que seja educado, que não consome álcool, que trabalha, que é um homem temente a Deus, o que é que há de extraordinário em tu te relacionares com este homem? Não fariam isso, qualquer pessoa não faria isso, todo mundo faria. Mas então, o extraordinário existe quando tu encontras um homem que é bêbado, tu vais informar ao teu pastor, e teu pastor une-se a ti, vocês oram, chamam este homem para conversar, e ele transforma-se. E depois tu vês que aquele homem que bebia deixou de beber porque tu entraste na vida dele. Percebes? Então, é por isso que eu estou a dizer que aqui há uma falta de revelação, há uma falta de luz muito grande, que faz com que as pessoas, quando são cristãs, algumas irmãs e irmãos, são cristãos, mas têm dificuldade até mesmo na igreja, de construir um casamento, porque eles têm dificuldade de identificar as coisas de Deus. As coisas de Deus não vêm assim de uma forma tão óbvia, de uma forma tão clara. Ou seja, se tu queres casamento, Deus não há de trazer um casamento pronto para ti. Deus vai te dar trabalho. Deus vai te dar uma terra que não foi capinada, que está cheia de capim, em que tu tens que ir para lá, capinar, limpar e transformar aquele lugar num lugar bom para habitar. Ou seja, se tu és um ser de luz, Deus vai te dar uma mulher problemática, provavelmente, para que aquela mulher seja salva através de ti, não é? Então, eu acho que essa falta de revelação faz com que nos percamos, mesmo dentro, assim como fora da igreja. Exato. E ainda é possível termos uma sociedade, digamos, melhor, tipo resgatarmos alguns valores que os nossos avós, os nossos bisavós defendiam, ou a forma como viviam ou como encaravam o casamento? Acha que ainda é possível? Eu acho que a melhor forma, perdão por estar a conduzir muito este debate para o lado religioso, mas eu acho que a forma de nós consertarmos a nossa sociedade é nós percebemos que a Bíblia, ela nunca vai deixar de ser atual, não é? Porque às vezes as pessoas lêem algumas coisas na Bíblia e depois dizem que isso não se aplica para os dias de hoje porque os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas Deus nunca mudou. O Deus é o mesmo. Então, sendo Deus o mesmo, nós devemos saber que o maior livro, o maior livro que pode nos direcionar continua a ser a Bíblia. E enquanto nós continuamos a ignorar as leis que foram estabelecidas por Deus, que chegam através de nós, através da Bíblia, estaremos assim, desnorteados, a caminhar no escuro. Exato. E temos visto, por exemplo, acabou tocando num ponto, não é? Nesta sua abordagem, acabou tocando num ponto em que às vezes alguém chega na igreja, pede conselhos, não é? Porque o marido está a comportar-se mal e o pastor diz simplesmente deixa a pessoa. Não é homem para ti. Não é homem para ti, sim, procura outro. Exato.
a postura ideal aí seria tentar transformar este homem. Agora, quando essas tentativas de transformar este homem arredondam-se em fracasso, de certa forma, como proceder? Muito obrigado por essa questão. É uma questão bastante pertinente. E olha, Deus não é a favor de separação. Mas uma coisa muito interessante, mesmo antes de desistir, quando Deus for te perguntar, Ele vai perguntar: o que foi que tu fizeste antes de desistir para fazer com que isso desse certo? Então, se tu vais logo a priori ter com um pastor, ele ouve os problemas do teu marido ou da tua mulher, ele diz desiste. Esse pastor, eu afirmo com toda certeza que não representa Deus. Porque até o próprio Deus, antes de nós chegarmos ao ponto de irmos ao inferno por causa dos nossos pecados, ele tenta todos os dias nos salvar. Então, se esse pastor vem em nome de Deus, antes de ele anular a pessoa, ele vai tentar, vai se esforçar, e amanhã, diante de Deus, nós até podemos aproximar diante de Deus e dizer: olha, o casamento deu errado, mas eu tentei desta forma, tentei desta forma, tentei desta forma. Ou seja, há mulheres que, por exemplo, saem do casamento, e porque hoje em dia é muito normal sair do casamento, né? Mas a pergunta que a gente vai fazer: antes de sair do casamento, procurou ajuda onde? Pediu conselho aonde? Jejuou quantas vezes? Foi à igreja, fez voto com Deus quantas vezes? Fez propósito quantas vezes? Porque agora a porta de saída parece que é a porta mais acessível dentro dos casamentos. Mas a pergunta que a gente faz é: antes mesmo de sair desse casamento, quais são os meios que usou para impedir a sua saída deste casamento? E quais são os meios que deve usar? É que o casamento é projeto... Depende de cada situação. Cada situação, mas algo que não deixa de ser verdade é que casamento é um projeto de Deus. Logo, se tu tens o projeto de Deus nas tuas mãos e tu estás a ter dificuldade de usar ou de manusear este projeto, o que é que tu fazes? Tu voltas ao fabricante, não é isso? A semelhança de quando nós compramos um eletrodoméstico, quando temos a ter dificuldade de usar, a gente volta para quem nos vendeu, para ver o que é que pode se fazer, né? Ou pode se reparar, ou pode se trocar uma e outra coisa que não esteja boa. Não podemos nós logo correr e tomar decisões. Então, se o projeto de casamento é de Deus e tu estás a ter dificuldades diante do casamento, o que tu tens de fazer é voltar ao mesmo Deus, por via da oração, por via do jejum. E Deus dará-te sabedoria e dará-te resposta certa para tu saberes como agir diante daquele problema que tu estás a ter. Porque o que acontece, peço desculpas, o que acontece é que nós tentamos agir de acordo com a nossa vaidade, com aquilo que nós pensamos, nas coisas de Deus. E nas coisas de Deus, as coisas não são feitas dessa forma. Nós temos que nos submeter àquilo que é a vontade de Deus e ter o ouvido aberto para ouvir o que Deus tem a dizer. E se nós ouvíssemos, ou seja, a maior parte das pessoas que divorciaram-se ou que saíram dos seus casamentos, se tivessem o ouvido aberto para ouvir o que Deus tem a dizer, provavelmente não saíam dos casamentos. E ok, uma pequena... A quem ouvir? Porque é normal, as pessoas quando enfrentam dificuldades dentro de um casamento ou dentro da relação, por vezes até ainda nem casaram oficialmente, mas é casamento em algum momento, elas ouvem muita gente. Ouvem muita gente, ouvem os pais, a família dos pais, a família do marido, a família... É muita informação por gerir, não é? E por vezes acabam se perdendo e quando olham para trás e percebem que podiam se calhar ter ouvido menos gente ou escutado menos gente. Exato. Eu estou muito feliz porque Deus está a falar. Eu vou te recordar do João Batista, da Bíblia. O João Batista batizou a Jesus e ouviu de Deus a dizer: este é meu filho amado. João Batista ouviu isso da parte de Deus. Mas João Batista achou que essa voz que ele ouviu de Deus não era suficiente. No momento de tensão, ele começou a ouvir outras pessoas e chegou ao ponto de duvidar. Ele mandou perguntar: olha, idem perguntar a esse Jesus se realmente ele é o tal Messias ou não. Mas antes ele já tinha tido a confirmação da parte de Deus. Para dizer o quê? Que se o casamento é um projeto de Deus, a maior voz que nós temos que ouvir para resolver as coisas de casamento é a voz de Deus. E tu vais ver também a situação do José. José casou-se com uma mulher egípcia. Mas aquela mulher egípcia ouviu a quem? Para casar-se com José. Pediu conselho a quem? Ela ouviu a voz de seu coração e deixou-se levar. E as coisas de Deus levam tempo para tu perceberes que são certas ou erradas. Percebe? Então, eu acho que essa questão de saber a quem ouvir, não existe ninguém nos dias de hoje
mais ideal, mais adequado para nós ouvirmos, se não for o próprio Deus. E estamos numa sociedade tão desestruturada que a coisa mais fácil que vão te dizer quando tu fores a procurar conselho para os padrinhos da atualidade, ou os influencers da atualidade, ou os pais, mães da atualidade, é: meu filho, estás a sofrer nesse casamento, larga. Mas esses pais que hoje conseguem aconselhar os filhos a saírem dos casamentos, esquecem-se que eles estão juntos até hoje, são frutos de casamentos em que houve momentos em que a mulher queria voltar e os seus pais disseram o quê? Regressa para o teu lar. Ao Cadi Jesus, o Canzembil, não sei se recordam disso. Mas isso já não se aplica nos dias de hoje. É justamente por causa disso que já não temos mais casamentos duradouros. Percebes? Então, há muita escassez de pessoas certas para ouvir e o meu conselho é que continuemos a ouvir pelo menos a voz de Deus, porque essa é a única voz que não vai se adulterar nunca. Ok, um dos principais motivos que eu atendo gente também, falo com muita gente, um dos principais motivos que leva as mulheres a quererem, sobretudo as mulheres, a quererem desistir de certos casamentos, não é? Casamentos tóxicos, como dizem, não é? É a questão da violência, não é? Eu atendo dezenas de pessoas por dia, não é? A falarem de, eu estou a pensar em sair deste casamento por conta da violência. Agressão. Exato. Agressão. E por vezes há outros casos que o motivo é a traição, essas coisas todas, o homem desrespeita, traz mulheres, né. Então, são motivos suficientes, ou existem outros meios que podem se recorrer para salvar este casamento? Bom, existem aspectos que a própria Bíblia já prevê, que são aspectos elegíveis para impedir ou que dão legitimidade à pessoa para poder sair do casamento, né? Porque quando estamos numa situação de agressão física ou estamos numa situação de adultério, aí temos elementos justificáveis, pelo menos diante de Deus. Mas até o próprio Deus diz para nós que se não fosse por causa de nossos corações duros, nós jamais teremos numa situação de divórcio. Para dizer o quê? Que existe sim motivos pelos quais nós podemos, mas também não existe nada que impede o perdão. Não existe nada que impede a perseverança. Mesmo em situações de violência, mesmo em situações de traição. Não é obrigatório da parte de Deus permanecer havendo situação de agressão ou de violência. Mas também não existe nada que impeça de perdoar. Porque eu vou te explicar. Tu vais ver Jesus Cristo está na cruz. Foi cravado na cruz injustamente. E naquele momento Deus, por ver a dor do seu filho, criou uma tempestade. Presume-se que em algum momento Deus também queria se manifestar-se, né? Queria manifestar-se diante da situação em que o seu filho foi colocado. Mas o que foi Jesus fez? Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Para dizer o quê? Que naquele momento havia sim motivo suficiente para Jesus dizer: não, eles me crucificaram e meu pai deve manifestar, deve fazer justiça. Mas Jesus optou por não fazer justiça. A mulher adúltera tinha motivos suficientes legalmente para que ela fosse apedrejada. Mas Jesus escolheu perdoar. Então, o perdão é uma escolha, não é? Então, como homem de Deus, assumo de fato que existem motivos pelos quais nós podemos tomar decisão de sair do casamento, mas também não existe nenhuma lei que proíbe o perdão ou a perseverança, ou se calhar dar mais uma chance à pessoa, ou lutar mais uma vez, porque nós todos estamos aqui, inclusive, somos frutos de uma chance que Deus nos dá todos os dias, de uma nova chance. Exato, havendo arrependimento da outra parte, por que não perdoar? Sim, por que não perdoar? Havendo mudança da outra parte, por que não perdoar? Porque a ferramenta, depois de Deus, uma das ferramentas que vai se usar sempre no casamento é o perdão. Porque eu digo-te com toda certeza, Boaventura, em todo relacionamento de seres humanos, em algum momento somos alvos de algum tipo de violência. Ainda que não seja física, mas somos alvos de algum tipo de violência. Então, se não usarmos essa ferramenta que se chama perdão, continua a ser impossível estabelecer um casamento saudável. Ok, agora, quais são os principais erros que os homens cometem dentro dos casamentos? E quais são os principais erros que as mulheres cometem dentro dos casamentos? Vamos fazer assim separado. Eu acho que um dos maiores erros é ignorar a verdade, né? Porque eu acho que na idade em que as pessoas
entram para os casamentos, elas já sabem o que é bom de se fazer, o que não é bom de se fazer. E é complicado quando tu vês uma pessoa que o seu parceiro está-se a queixar porque ele volta tarde para casa e mesmo assim ele quer discutir. Mas qual é a necessidade de termos que chamar padrinho para vir te dizer que tu és um homem casado, que até uma certa hora tens que voltar a casa? Qual é a necessidade de termos que chamar pai e mãe para vir te dizer que tu não podes gritar, não podes encarar, não podes afrontar o teu marido, porque isso é errado? Então, nós só temos pessoas que ignoram as suas obrigações, mas não porque elas não saibam. Então, ignorar as obrigações é o que faz com que muitos casamentos se percam. Eu acho que é exatamente isso. Porque e este ignorar é feito tanto da parte do homem, tanto da parte da mulher. Dos dois. Porque a pessoa quando fala mal contigo, ela sabe qual é o efeito que aquilo vai gerar. A pessoa quando demora a chegar a casa, ela própria não gostaria de ser submetida à mesma situação. Percebes? E aquela lei antiga de não faça com outro que não gostarias que fizessem contigo serve também no casamento, principalmente no casamento. Porque tu vais ver uma mulher que é ciumenta quando tu tens relacionamento com mulheres, relacionamento de amizade, né? Mas essa mesma mulher não quer largar, não quer abrir mão dos seus amigos. Se ela sabe que não é bom, a única forma de dizer para o outro ou de mostrar para o outro que o que ele está a fazer não é bom é tu não fazeres. Agora, quando tu reclamas de algo que tu também fazes, o que é que isso significa? Ok, então praticamente esses dois pontos são conselhos para os dois, não é? Exato. Acabam servindo. Não ignorar as obrigações, porque todos estamos cientes das nossas obrigações. Há cada vez mais filhos a crescerem com pais separados. Isto virou algo normal. Os filhos, o pai está lá, a mãe está lá e a vida continua. Sou livre para falar? À vontade. Enquanto nós tivemos... Deus me perdoe. Enquanto nós tivemos pessoas a nos influenciar, como Sheila Ibrahim, que casa-se e depois vem para aqui encorajar pessoas a saírem dos casamentos e apresentar-se como a tal empoderada. E temos a sociedade que está a aplaudir por ela ter saído de um casamento. E ela vir aqui encorajar as pessoas a saírem dos casamentos. Enquanto tivemos influenciadores como a Lisa James, percebes? Que faz um casamento em plena rede nacional. E depois do nada vem para aqui e fala de separar como se fosse algo super bom, algo por celebrar. Olha, eu saí de casamento com um narcisista, não sei o quê. Ok, tudo bem. O casamento até pode ter terminado. Mas não é para virmos aqui falar do término de um casamento como se fosse algo super normal, como se fosse algo que nós temos que encorajar as pessoas. Porque nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos para as outras pessoas. Porque a partir do momento que nós temos a oportunidade de estar do outro lado da tela a falar para as pessoas, nós estamos a influenciar as outras pessoas. Percebes? Agora, eu acho que em nenhum momento eu vi a Sheila Ibrahim, por exemplo, a falar da importância de perseverar, de lutar e se não der mais sair do casamento. Em nenhum momento eu vi a Lisa James a falar da necessidade de perseverar e só sair do casamento na última instância. Percebes? Porque na medida que nós falamos da importância ou da necessidade de sair de um casamento mau, isso tem que ser acompanhado também de instrução ou da batalha que deve-se ter num casamento antes de sair. Percebes? O mesmo esforço que nós fazemos para as pessoas saírem do casamento mau, devemos também fazer o mesmo esforço para encorajar as pessoas a usarem todos os meios possíveis para lutarem e só saírem quando tiverem a certeza absoluta de que fizeram tudo o que poderiam ter feito para lutar pelo casamento. Estamos a ser mal influenciados. Estamos a ser mal influenciados, sim. Porque o que acontece é que, graças a Deus, essas pessoas que saem dos casamentos saem e algumas delas conseguem sobreviver, né? Porque só elas é que sabem como é que conseguem sobreviver. Agora, a minha irmãzinha, que deixou o marido porque seguiu a tal influenciadora digital, que também é uma mãe solteira, e que não tem as mesmas oportunidades que essa influenciadora digital tem, como é que ela vai sobreviver? Há de levar os filhos para a casa dos pais.
Há de chegar em casa do pai e depois torna-se mãe solteira, que depois vira amante de muitos homens casados para poder sustentar o filho. Mas por quê? Porque não teve humildade suficiente para permanecer no casamento e lutar, tal como fizeram seus pais, tal como fizeram muitos outros casais que geraram a nós e que hoje nós estamos a ser covardes, não estamos a saber carregar a nossa cruz e assumir as nossas responsabilidades. Ou seja, na verdade o que está a acontecer hoje em dia é que a maior parte de nós jovens nos acobardamos. Porque estar num casamento e passar por momentos difíceis é um peso que Deus já te deu capacidade para tu suportares. Mas tem muitos influenciadores que estão nos amedrontar a não suportar essa carga. Percebes? Venderam-nos a ideia de que casamento seria fácil. De casamento seria um conto de fadas. É por isso que quando nós entramos nessa plataforma de casamento e deparamos com a primeira dificuldade, nos apavoramos. Já procuramos uma porta de saída. Depois encontramos Celebremos também que diz, não há nenhum problema. Saia, venha ao clube de mães solteiras. Está tudo bem. Eu digo isso porque eu acho que é importante nós também dizermos a verdade do mesmo jeito como estes influenciadores também, quer dizer, com a mesma leveza que eles vêm para aqui e encorajam as pessoas a saírem dos casamentos, nós também temos que vir para aqui e bater de frente e dizer que isto não é correto, isto não é o caminho. Porque o que acontece é que vão dizer que, não, mas ele como é que é homem de Deus e fala desse jeito? Meu irmão, Jesus Cristo nunca foi politicamente correto. Ele foi crucificado justamente por não ser politicamente correto. O Elias, quando ele desafiou os profetas de Baal, ele não estava a ser politicamente correto. Então, eu como alguém que representa Deus, não digo uma pessoa perfeita, mas alguém que representa Deus, eu devo vir para aqui e dizer a verdade que vai libertar e que vai dar uma luz para essa sociedade. Eu continuo preocupado com esta questão das influências, porque hoje em dia o que mais existe a nível nacional, sobretudo, não é? São as influências, não é? Os influenciadores digitais. As pessoas que nós não conhecemos, mas que de certa forma nos incutem, né? Um certo estilo de vida, não é? Nós não conhecemos, não são da nossa família, mas elas de certa forma acabam contribuindo para a nossa educação. Exato. Quer seja boa, às vezes não. Eu estou preocupado com este ponto. Ainda bem. Eu só queria te perguntar uma coisa. Não. É uma retórica. Ok. Tu tens a história ou melhor, todo homem de Deus, grande homem de Deus, ele primeiro apresentou-se às pessoas que lhe acolheram como uma pessoa necessitada. E Deus faz isso por um motivo muito, muito simples. Deus, antes de... Ou melhor, ele quando tem as suas pessoas escolhidas, ele guarda as suas pessoas em lugares muito bem escondidos, para que ninguém as veja. Percebes? Porque se tivesse ficado claro que o Moisés seria o libertador do povo de Israel, Moisés não teria sobrevivido na sua infância, nem teria sido acolhido no palácio. Percebes? Então, ele teve que primeiro estar naquela situação em que esteve para que ele fosse protegido. Se o José tivesse chegado no Egito logo como governador, ele teria dificuldade de identificar a sua esposa. A esposa certa para ele. Percebes? Então, às vezes Deus coloca-te numa situação de extrema necessidade, que é para ele poder organizar-te antes daquilo que ele tem para te dar. E tu vais ver que o próprio Davi, ele já tinha chamado para ser rei, mas quando ele foi para a casa do Saul, né, ao palácio de Saul, ele foi para lá como servo. E teve a filha do Saul como sua esposa. O José, ele já estava destinado a governar, mas quando ele foi para o Egito, foi como quê? Como escravo. E teve a sua esposa quando ele era escravo. O Moisés, quando foi para a casa do Jetro, foi como um marginal. Atenção, marginal é uma pessoa que matou alguém da terra onde vem, é procurado, é criminoso. É um malfeitor que está a ser procurado. Mas foi recebido na sua sograria como malfeitor. Percebes? Mas depois, se tu fores a ver, depois de um tempo, tanto Davi é que cuidava da filha do Saul, quando Saul já não estava mais vivo, o José que dava de comer aos seus familiares e a muitas outras pessoas, o Moisés também é que cuidava da Zípora e das suas irmãs. Percebes? O jogo mudou depois de um tempo. Agora vou te perguntar, se o Davi de hoje, o José de hoje, o Moisés de hoje, estiver num relacionamento, estar na situação de ele ser escravo,
e ter que se relacionar com uma moça, e essa moça ir perguntar para as nossas influenciadoras digitais que, olha, estou-me a relacionar com um indivíduo que não tem nada, que é escravo como Davi, como José, ou que é um servo de meu pai como Davi, ou que é um mendigo que não tem onde morar e foi abrigado na minha casa como Moisés. O que é que diriam? Porque eu já vi situações em que disseram, se ele não tem nem 20 metros de casa, minha irmã deixa, não é homem. Tu nunca viste? Eu já vi. Já. Então, Feliz ou infelizmente, já. exatamente. É por isso que eu estou a trazer pontos da Bíblia para mostrar que as coisas de Deus sempre vêm disfarçadas. Percebes? As coisas de Deus, elas vêm disfarçadas, que é para não serem vistas por qualquer pessoa, mas para serem vistas somente por pessoas escolhidas. Então, muitas irmãs nossas aqui e muitos irmãos nossos não estão a casar justamente porque não estão a ver com olhos de Deus. Não estão a olhar com olhos de Deus. Eles têm dificuldade de identificar um bom homem. Porque elas querem o quê? Querem um homem pronto, mas um homem pronto não é a única a querer. Tu tens que querer um José que ninguém quer. Mas o que eu já ouvi também sobre essa questão de homens prontos é que muitas mulheres aparecem depois a dizer que, olha, eu ouvi muito essa história de homem que não, ok, começa com ele do princípio, batalham juntos, não é? Batalhamos e depois mostrou-me um filme daqueles, não é? Construí casa com ele, mas depois tive que deixar a casa para ver outra mulher. Então, muitas delas depois vêm a dizer, não, eu agora já não quero saber essa coisa de homem, lá apanhar no zero, subir com ele. Eu vou lhe apanhar lá em cima também, porque mesmo quando sobes com ele, sofres lá em cima. Exato. Eu já ouvi muito isto. Eu recebo isto quase todos os dias. Tu sobes com homem, depois homem te abandona. Irmão, não, há uma parte da Bíblia que diz, não vos canseis de fazer o bem. Né? Porque quando tu fazes o bem, mesmo quando pensam que estão a fazer mal, Deus tem uma capacidade de transformar a maldade em bênção. Tu vais ver que quando venderam José como escravo, eles achavam que estavam a lhe fazer mal, que estavam a lhe matar, que estavam a lhe destruir, mas estavam a lhe levar para o encontro do seu propósito. Agora, quando tu estás em Deus, eu próprio como homem, eu sou um homem leal, sou um homem fiel. Com toda certeza absoluta eu digo isso, sou um homem fiel. Mas só depender de episódios que eu já vi na vida, eu teria motivos suficientes para justificar que não vou ser leal a mais nenhuma mulher nesta vida. Percebes? Porque tenho oportunidades. Percebes? Tenho oportunidades, tenho capacidade de estar nas melhores festas, estar nos melhores ambientes, estar entre os artistas. Boaventura, tu sabes, nós somos do meio da comunicação, sabes, temos livre trânsito em muitos sítios. Percebes? Então eu poderia usar isso a meu favor. Percebes? Mas o que acontece é que não é sobre quem são as outras pessoas, é sobre quem tu és. Percebes? E esse princípio que deve nos guiar. Porque tu, Boaventura, não vai deixar de ser Boaventura só porque eu sou Antônio. Percebes? Então, defenda quem tu és, invista no teu caráter, que enquanto tu tiveres Deus do teu lado, tudo vai dar certo. Então, é esse princípio que deve nos guiar. Okay. Fazer sempre o bem. Exato. Agora, nos casos em que num casamento há uma disparidade, digamos... Jogo desigual. O jogo desigual, em termos... falo no sentido salarial, sentido financeiro, não é? Há muitos casos em que os casamentos acabam justificando... Muitos homens acabam dizendo que as mulheres não sabem lidar com esta questão. E não sabem mesmo, porque não foram feitas para lidar com essa situação. O que acontece é que eu vou entrar em guerra com as pessoas porque estamos numa sociedade em que eu tenho que ser politicamente correto. Ou seja, se tu és homem de Deus, tens que te adequar àquilo que a sociedade quer para seres aceite. E eu não estou preocupado em ser aceito, estou preocupado em dizer a verdade. Inicialmente, a mulher não foi feita para trabalhar. De princípio. A mulher não foi feita para trabalhar. Este não é o papel da mulher. E direto ou indiretamente, temos a sociedade distorcida justamente por causa disso. O que acontece é que hoje em dia temos muita gente... Ok, tudo bem. Lutamos tanto porque dissemos que queríamos que as mulheres trabalhassem e fossem empoderadas. Tudo bem, minha mãe. Tua filha está a trabalhar, mas não está casada. Qual é a alegria de ver tua filha a trabalhar por causa desse emprego que vocês acham que é mais importante? Ela desrespeita o marido. Percebes? E depois perde o casamento. Tem filhos com pais diferentes. Ou vive sozinha, de qualquer maneira. Se relaciona com pessoas diferentes.
Percebes? Porque no final do dia é isso que acontece. Então, qual é a alegria disso? Qual é a vantagem disso? Porque nós, quando adotamos uma nova prática, vamos adotar uma prática e saber qual é o resultado que essa prática nos dá. Nós já tivemos experiência em que as mulheres não trabalhavam. E o que é que acontecia? Tínhamos casamentos duradouros. Percebes? Tínhamos casamentos duradouros, sim. Porque o que acontece é que tanto homem como mulher, cada um foi feito para gerir de acordo com a sua jurisdição. E sabemos respeitar as jurisdições. O homem, quando trabalha, ele sabe, ele já tem um espírito, ele já foi programado para cuidar da sua família. Mas a mulher, quando trabalha, vão dizer, é porque não são todas, não sei o que, estou a falar por natureza e aquilo que Deus criou. A mulher, quando trabalha, e principalmente quando ela acha que ganha mais que o marido, ela não vem para tornar a sua família forte, ela vem destruir. Ela vem destruir. Porque, em termos lógicos e claros, quem vai se submeter a um homem que sabe que ganha menos? A um homem que ganha menos. Se Deus disse, tu homem, tens que ser o provedor da tua família. O nosso problema é que nós achamos que, não sei se pessoas escolhemos pontilho. Eu acho que o nosso problema é isso aí. Deus instituiu as coisas da forma como Ele instituiu. Ele programou as coisas da forma que Ele compreende que funciona. E aqui não é para nós inventarmos nada. Percebes? Então, eu sei que eles vão querer, inclusive, contrariar a Bíblia. Dizer que, porque a Bíblia, quando foi feita em tempos que não se assemelham a tempos atuais. A Bíblia nunca vai deixar de ser atual. A Bíblia jamais deixará de ser atual. Agora, uma coisa é a mulher vir para ajudar. A mulher, no casamento, ela não faz. Ela ajuda. Percebes? É por isso que costumam dizer que a mulher, quando ela casa-se, ela tem que se casar para apoiar a visão do homem. Porque Deus dá visão ao homem. Se tu fores a ver, mesmo no Jardim do Éden, Deus não tratava nada com Eva. Deus tratava tudo com Adão. A visão do que se pretendia, o que tinha que se fazer, como é que tinha que se cuidar dos animais, Deus falava com Adão. E a Eva tinha somente a necessidade de fazer o quê? Contribuir para a visão que Deus deu ao Adão. E quando a Eva quis tomar as rédeas, estamos aqui, fomos matracados. Porque a mulher quis tomar um posicionamento que não é dela. Ela não tinha que negociar nada com ninguém. Quando a serpente veio e queria falar com ela, como uma mulher submissa, ela deveria ter dito, olha, quem trata isso aí não sou eu. Fala com meu marido. E não foi o que ela fez. Queria se sentir chefe. Ou seja, todas as tentativas de tornar-se mulheres empoderadas desde o princípio, diante de Deus, sempre foram repudiadas. Ok. E olhando para os tempos atuais, a mulher já está a trabalhar. Já é chefe nas instituições. Exato. Qual deve ser a postura? Porque agora já não podemos voltar. Já não temos como. Se chegamos até aqui, foi porque começamos um dia, né? As coisas foram se estragando, fomos normalizando. Eu digo-vos uma coisa com toda certeza, assim, com toda certeza, que as políticas que são definidas, muitas delas vêm para combater os princípios de Deus. Se tu fores a ver, hoje em dia ninguém respeita ninguém. É normal uma pessoa sair mesmo, insultar o presidente da República, o mais alto magistrado da nação. Achou normal isso? Não, sinceramente, alguém aparecer publicamente, ofender a figura do chefe de Estado. Se tu fores a ver, ninguém teme ninguém. As mulheres não respeitam os maridos, os filhos não respeitam os pais, os pais também. É o mesmo pai que está sentado a falar, dizer aquele presidente é não sei o quê, a chamar um nome pejorativo em frente da criança. Então, estamos numa sociedade onde ninguém respeita ninguém, porque a informação que é dada às pessoas é que elas são livres o suficiente para não temerem nada. E isso está errado. Isso é errado. Por causa das políticas que são definidas. Alguém aparecer dar nome à figura do chefe de Estado. Antigamente, pelo que eu sei, no tipo de educação que eu recebi, é que se você insulta chefe de Estado, você insultou toda uma nação. Porque seja chefe de Estado uma pessoa boa ou má, é a figura representativa, a maior figura representativa de um país. Percebe? E este ninguém teme a ninguém aplica-se também dentro das famílias. Das famílias. Ultimamente ninguém teme a ninguém.
Tu vais ver uma criança dizer que eu tenho voz. Percebes? A criança já questiona hoje em dia. Quando tu dizes uma coisa, ela vai questionar. Por quê? O porquê disso, papá? O porquê disso, mamãe? Mas porque aquela criança também cresce a ver mãe também a questionar o pai. Por que eu tenho que fazer isso? Afinal, não somos iguais. Percebes? Então, é um ciclo vicioso que se instalou aqui. De uma desordem, uma falta de respeito tão grande que temos todos entre nós. Que, mesmo igreja, as pessoas já não respeitam nada. As pessoas já não respeitam nada. As pessoas não se valorizam. Nas igrejas também? Quantas vezes as figuras de homens de Deus são ridicularizadas? A pessoa consegue vir aqui publicamente falar de um servo de Deus como se estivesse a falar de uma forma tão desrespeituosa. E as figuras sabe, às vezes a pergunta, o pensamento que eu tenho em relação aos homens que servem a Deus é que temos muita gente a combater as igrejas e temos poucas pessoas a combaterem, por exemplo, as barracas. Eu já vi pessoas a reclamarem que aqui perto de casa temos uma igreja que faz tanto barulho, eles estão a fazer vigília, mas nunca ouvi pessoas a reclamarem que aqui em casa temos uma barraca que bebe-se até amanhecer, percebes? Mas eu, graças a Deus, vivo perto de uma igreja. Eu louvo a Deus todos os dias por isso, porque mesmo quando eu não consigo ir para lá, a partir da minha casa, eu consigo ouvir os louvores e isso faz muito bem. Para dizer o quê? Que está-se a combater a luz. Tudo que é bom está a ser combatido. Os casamentos estão a ser combatidos. As mensagens que são transmitidas nas redes sociais são mensagens que desencorajam os casamentos. Você está a perceber? E se tu fores a ver mesmo até em conversa dos homens, foca em outras coisas mais importantes, trabalho, dinheiro, cresça profissionalmente, essa coisa de mulher. Ei, como é que é? Essa coisa de mulher. Nasces de uma mulher, essa coisa de mulher. Isso tudo está distorcido, porventura. Às vezes nós até encontramos casos de jovens que até têm condições financeiras para casar. E não casam. Sim, tem condições financeiras, trabalha bem, já fez faculdade, mas está aí. Não está preocupado com o casamento. Exato. Mas estás a falar de um jovem como? Um jovem que trabalhou, lutou? Não, eu estou a falar de jovens mesmo normais. Que está estável. Estudou, não é? Encontrou, ou teve a sorte de ter um bom trabalho, está a ganhar bem, tem sua casa, está tudo organizado, mas não quer saber de casamento. É que até esse jovem chegar ao ponto de ter que sua casa, trabalhar, ter tudo estável. Chegou ao ponto de fazer isso tudo solteiro. Por quê? Já reparaste o porquê de Deus ter dado a mulher a esses homens que eu te disse quando eles ainda não tinham tomado a posse do seu propósito? Se o José, aquele que era escravo, não tivesse encontrado a mulher da sua vida durante a escravidão, como governador, o mais provável que iria acontecer com este homem é ele se deitar com muitas concubinas. Porque se ninguém me quis quando eu era escravo, o que é que vai me fazer acreditar que agora que eu sou governador, essa pessoa me quer de verdade? Percebes? Então, eu acho que falha-se no princípio. Tudo falha-se no princípio. As mulheres estão à procura de homens estáveis, rejeitam os que estão a lutar. E aquele que está a lutar, quando está disponível para poder aceitar e receber uma mulher, ninguém lhe quer. E quando ele já pode, o jogo muda. Ele já não quer. Ele também que já não quer. E elas querem, percebes? Porque as pessoas já não estão atentas nos princípios definidos por Deus. É por isso que eu digo que está tudo desorganizado, em todos os sentidos. Querem encontrar tudo feito. Tudo feito. As mulheres, no caso, querem encontrar o homem já com tudo feito, a brilhar, não é? Exato. Eu acho que eles já não tratam-se de uma pessoa, de mulheres que querem encontrar comida feita. As mulheres hoje em dia querem encontrar até comida mastigada. Não querem se dar nenhum trabalho de mastigar, eles só querem engolir. E como quem quer construir e vai à procura de terreno na Somerchild. É um absurdo. Percebes? Se tu procurares um terreno na Somerchild, o mais provável é tu encontrares uma casa que vais ter que demolir, que vais comprar muito carro, tá a perceber? E que depois até tem muita gente por detrás daquela casa, porque uns concordam, outros não concordam. É muito fácil tu teres um problema a tentar comprar um terreno na Somerchild.
Mas se tu vais para Matlemele, falas com Régulo, por um dinheiro bem baratinho, dão-te um terreno e dizem, por favor, venham o mais rápido possível para nos ajudar a transformar esse lugar numa cidade. Percebes? Então tu chegas ali, eu tenho experiência de ter casa própria. Quando tu chegas na casa nova, assim, num bairro novo, o que acontece é que primeiro ainda tem capim. Percebes? E todas as semanas o capim sai. Mas tu tens de ser perseverante, tu varreres, capinares, limpares, organizar o terreno. Depois chega um nível em que o terreno já não nasce mais nenhum capim. É isso que acontece com o homem, com a mulher. Percebe? As mulheres da church, estou a falar da igreja, estão a dizer que eu quero um varão valoroso. Vais lhe apanhar aonde? E o que quer dizer isso? Não. Em outras palavras, quando elas dizem isso. Não estou a falar de caráter. Porque caráter tem muitos irmãos ali, cara com cadeira empenhados. Não é caráter, não estou a falar de caráter. Tem muitos irmãos na igreja que carregam cadeira empenhados, não sei o que, não é disso que estão à procura. Elas, sabe, quando dizem que eu espero que minha filha encontre um homem que vem de uma boa família. Não estão a falar de uma família respeitosa. Entende? Quando dizem um bom homem, não sei o que, não falar, não é sobre caráter. Não vamos nos mentir aqui, percebes? Só que essas coisas aí, eles esquecem que trabalha-se para ter. Se tu apanhares isso aí, pronto. Ei, é assustador, tens de ter medo. Meu irmão, hoje eu consigo ver. Eu fiquei muito feliz quando meu pai comprou carro para minha mãe em um dos seus aniversários. Meu pai é um homem que ele honra muito a mulher que ele tem. E acho que é por isso que Deus tem ele abençoado. Eu vi meu pai, comprou o carro, ofereceu à esposa. Eu vi muitos olhos assim, de inveja. Mas há momentos em que eu paro e começo a refletir, eu digo, se soubessem de onde é que esses dois estão a vir. Percebes? Eu acho que histórias de superação faz sentido que os próprios donos da história contem, né? Mas meus pais vêm de longe. Que hoje em dia, se tu vês meu pai a comprar carro para minha mãe, se tu vês minha mãe a fazer coisas assim com muita facilidade, a dizer que, olha, agora já quero uma casa num sítio X ou não sei o quê. Eu que sou filho dele sei que aquilo não partiu da noite para o dia. Foi um processo, percebes? E é este processo que ninguém quer enfrentar hoje em dia. Agora, o mais provável a acontecer é aparecer uma miúda que deveria namorar comigo, fugir a mim e querer ficar com meu pai. Esquece que é uma mulher que lutou e que ela também tem uma oportunidade de lutar ao meu lado. Ou estou a falar mal? Não. Então, é isso. Então, aquela história de quero um varão valoroso Não é sobre caráter. Se caráter, somos muitos tipos de caráter, porventura. Tu tens bom caráter, eu tenho bom caráter. Conheço muitos jovens com bom caráter. Né? Mas se tu... tu tens de ser um varão valoroso parecido com a Kim. O resto não se questiona. Né? Só estou a dar um exemplo. Que Deus abençoe a Kim e a sua família, por acaso. Mas, ok. Ainda há esperança para a humanidade. Temos que trabalhar muito. Temos que trabalhar muito porque o diabo, ele leva a sério essa coisa de ser diabo. E muitos de nós estamos a brincar de ser cristãos. Percebes? Então, enquanto nós não estamos a dar resposta à altura daquilo tudo que o diabo está a fazer. Percebes? Porque enquanto aquela irmã que nós queremos que seja decente está a assistir live do outro lá a dizerem que há prostitutas que recebem 100.000. Percebes? E essa mesma irmã que está a ouvir que há prostitutas que recebem 100.000 não tem emprego, não tem o que comer. Eu acho que o diabo, em termos de marketing, ele está a trabalhar. E o que é que estamos a fazer nós que nos dizemos ser cristãos? Para fazer face a isso. Tem que aparecer alguém corajoso, que depois, inclusive, até pode ser apedrejado, e dizer as verdades ocultas sobre aquilo. 100.000 meticais. É possível? Assim, do nada, alguém aparecer e ter 100.000 meticais só porque se deitou com uma mulher? E se esse dinheiro vier, vem acompanhado de quê? Essas pessoas que vêm aqui fazer lives a promoverem prostituição, elas contam as coisas que são submetidas nesses lugares. Maus tratos, drogas envolvidas. Falam disso? Não falam. Porque não há cristãos comprometidos em combater as trevas e transmitir mensagens do reino. Então acho que estamos a relaxar muito. E estamos a relaxar muito que até hoje em dia, Boaventura, vou trazer aqui um ponto muito importante para refletirmos todos juntos.
o que está a acontecer é que há muitos homens de Deus corrompidos, mas o diabo e os seus demônios, os seus representantes, nunca se corrompem para o nosso lado. Percebes? Mas é muito comum nós nos corrompemos para o outro lado. Para dizer o quê? Que há pastores que podem receber uma mulher com um marido que roubou de outra mulher na sua igreja, chegar a lhe apresentar, ele até profetizar, dizer que Deus tem um grande propósito para vocês os dois. Propósito que é no novano. É possível isso aí? Um marido de dono. Que profecia é essa aí? Que Deus é esse aí que destrói um casamento para construir outro? Mas porque esse pastor sabe que se disser larga o marido da outra, né? Assim como fez o João Batista. João Batista aproximaram dele. Aproximou, não sei se é o rei na altura, com uma mulher que roubou de um outro homem. João Batista disse não. Ele se opôs. Agora já não temos homens de Deus com tanta pujança, com tanta firmeza. Eles defendem muito a sua pele, os seus interesses. Percebe? Enquanto isso, o diabo está a fazer o quê? Está a arrastar essa juventude. E nós estamos numa contagem muito... Estamos sem tempo. Temos que preparar o maior número de jovens, de pessoas, de almas para a vinda de Cristo. Percebe? Então, tanto é que precisamos de nos comprometer com essa luta. Não levamos essa luta de ânimo leve. Não é? Um casamento não pode estar saudável tendo nascido das lágrimas de outra pessoa. Não. Não. E mesmo... Eu sei que já viste. Nunca viste... Ei, sabe? Nunca viste um homem de Deus ou uma mulher a vir dizer para ti que eu fui profetizada que o homem que está comigo não é o homem certo, não é o homem de Deus. Só canela, Alessio. Quer dizer, nós que estamos aqui, nossos pais, para se casar, eu profetio. Foram profetizados nossos pais para nos criarem nós. Ou eles foram pessoas disciplinadas e comprometidas. Deus nunca será a favor de destruição de nenhum casamento. Uma coisa é um homem ou uma mulher estar a falhar contra os princípios de Deus ou contra os princípios do casamento e o pastor, depois de algumas tentativas, compreender que esta pessoa não está disposta a mudar e chegar ao ponto de dizer que não há muito que podemos fazer. Mas eu me lembro que Alessio Vango é o Sungukati. Percebe? Ao Sungukati. Nunca dizes para uma pessoa, saia desse casamento. Mesmo quando tu vês que já não dá. Nunca. Eu acho que eu fui ensinado que é errado tu dizeres para uma pessoa que tem que sair de um casamento. Porque isso é uma coisa que não se encoraja ninguém. Mesmo quando tu tens essa percepção, tens que encontrar uma forma delicada, mas afirmar, amiga, larga este homem. Minha filha, deixa este homem, isso não se diz. Mas há pessoas que dizem agora. Dizem, sim. Pastores, homem de Deus diz no altar, este homem não é homem para ti. Sei, um vai dar te não é pastor. Todos onde vê casar contigo. O que ele ganha? Não sei, mas eu não estou aqui para contar casos pessoais, né? Mas eu já vi meu casamento destruído por mesma via. Quando digo casamento, relacionamento, né? Por mesma via. Percebes? Só não vou aprofundar esse caso porque tenho que preservar as pessoas envolvidas. Porque não é meu interesse expor a ninguém. Mas eu já vi por essa via. Mas por falta de discernimento. Porque, primeiro, é o próprio homem de Deus que não está claro sobre o que está a pregar. Muita gente está a pregar destruição de família. Há dias eu vi um vídeo que passou aí no Casos do Dia, né? De um homem que foi lá denunciar que a mulher já não volta para casa porque está sempre na igreja. Quer dizer, a mulher ouve mais o pastor. E o pastor se alegra diante disso. Há pastores que dizem, deixa isso aí, é bêbado. Sentarem pastor e mulher de dono para falarem mal do marido. Meu Deus. Depois dizem que é em nome de Deus. Sabe, uma coisa é pecarmos. Assumimos que sim, somos pecadores. Outra coisa é usar o nome de Deus para fazer coisas erradas.
Um homem de Deus sentar e encorajar uma mulher a desrespeitar o marido. Se ele disse que não é para tu vir à igreja, não ouve a ele. Venha. Sabe, a única forma, se tu mulher rezas, né? Tu descobriste a Jesus, teu marido ainda não descobriu a Jesus. A única forma que tu tens de ganhar o teu marido para ele seguir ao Jesus que tu serves é ele ver a transformação em ti. Porque se a minha mulher, eu não rezo, né? A minha mulher vai à igreja. Mas desde que ela começou a ir à igreja, ela já me escuta. Tá a perceber? Eu mesmo quando venho quero discutir com ela. Ela está mansa, está calma. A pergunta que eu devo me fazer é tipo, ei, não, eu quero conhecer essa igreja onde minha mulher vai. Agora, se minha mulher vai para lá, já não me ouve. Volta mais rebelde. Volta mais rebelde, porque ela até entende mais da palavra. A mulher não há de vir aqui querer ser homem da relação e achar que vai me ganhar para Deus. Não. Eu tenho que perceber que ela está se transformando numa mulher de verdade, submissa. Porque por mais que ela conheça a palavra mais do que eu, não é por ela apoiar no culela que há de me ganhar. Estás a perceber? É pela humildade que eu hei de ver nela, que eu hei de sentir a necessidade de seguir o caminho que ela está a andar. Então, há muitos casamentos que estão-se a destruir, há muitos relacionamentos que estão-se a destruir por falta de revelação. Há muita falta de revelação. É por isso que estamos aqui mesmo para trazer essa luz. De uma forma um pouco agressiva, porque falamos com dor diante das coisas que estamos a ver, né? Porque mesmo Jesus não foi nada simpático quando ele foi lá no templo e chicotear aqueles que estavam a fazer da casa do Senhor um lugar de comércio. Né? Agora, quando somos nós, homens de Deus, temos que falar de forma delicada, porque eles são sensíveis. Mas não temos tempo. Temos que ter a verdade. Antônio, conselhos para os que nos acompanham com relação a esta matéria de casamento. Bom, eu acho que devemos continuar a levar os casamentos a sério e parar de normalizar as coisas que a sociedade nos ensina que são normais. Entrei no relacionamento, saí porque já não havia amor, já não havia conexão, enfim. Nossos pais, os casais da antiguidade ficaram juntos, fizeram 50 anos de casado porque dependiam de conexão. Porque dependiam de... sabe, há muita estupidez que se mostra aí nas redes sociais, meu Deus. Essa sociedade está de pernas para o ar. Porque não havia conexão, porque já não estava a dar. Te criaram a ti, tu cresceres até essa idade porque todos os dias estava a dar. Então, eu acho que precisamos de voltar a saber o que é essa coisa de relacionamento, o que é essa coisa de casamento. Casamento não é só feito de momentos bons, é feito de momentos de crises. E estamos a pedir também, quando estiverem a iniciar o casamento, é importante dar uma chance ao homem, né? É importante dar uma chance ao homem de ele também começar do zero. Porque estamos a ser exigidos coisas. Estamos a ser exigido coisas que não é possível na nossa idade e com a realidade do nosso país nós termos essas coisas, porventura. Há muita pressão. Há muita pressão. Há muita pressão, porque outra coisa é não querer começar do zero. Um jovem que está a começar, meu irmão, que estão a exigir mais de 3 anos de experiência, tem que terminar faculdade, tem que comprar terreno, tudo aqui é difícil. Com 25 anos, 27 anos, onde é que vai apanhar o último iPhone, último carro, última mansão tipo 3? Se muitos de nós aqui... Ou seja, e depois dizem que eu não posso casar porque não estou preparado. Muitos de nós, os nossos pais, nos nasceram e até hoje ainda estão-se a preparar. Na idade em que nós também estamos, na idade de construirmos nossas famílias, eles ainda estão-se a preparar, estão atrás dos sonhos deles. Mas agora, a minha irmã lá, para entrar no casamento, depois de se engana, nada. Não arrisca. Não arrisca. Tem que apanhar gás, fogão, aceio. Mas não é assim como se começa normalmente no nosso país. Não é assim. E essas pessoas que já têm essas coisas, deviam perguntar de onde é que estão a vir.
De onde é que estão a vir? Pouco se importam com isso. Essa pergunta, muitas delas não levantam. Não, é muito comum tu ouvires uma pessoa dizer que eu admiro muito o casal Danny Timani e pastora Rose. Eu admiro muito o pastor Isra e pastora Milena. Eu admiro muito um e o outro. Mas, quer dizer, você admira só a parte boa, que é aquela que tu consegues ver, até porque eles também não levam a vida a partilhar as dificuldades que provavelmente possam enfrentar. Só admiras aquela parte boa. Mas uma coisa muito boa de uma pessoa que sonha é que, mais do que sonhar, ela tem que saber o que tem que fazer para chegar onde pretende chegar. Percebes? E procurar saber de onde é que essas pessoas começaram. Porque se tu souberes como é que o pastor Danny encontrou a pastora Rose, e tu souberes como é que a pastora Rose encontrou o pastor Danny, tu vais perceber que, mais do que tu quereres o Danny da pastora Rose, há um Danny aí na tua zona que tu estás a desprezar. E há uma Rose que tu estás a desprezar. Mas tu não queres quer dizer, não queres o teu Danny, queres o Danny da Rose. É onde tudo se estraga. E começa já a intrometer-se, de certa forma, sim, no casamento das outras. Sim, é a galera que já quando chega na igreja, vê o pastor todo já bem estruturado, temente a Deus, organizado, não sei o quê. Porque tem um irmão ali ao lado, que não está ao nível daquele homem que já foi construído por outra mulher. Já começa a seduzir o pastor. Irmãs, vão para a igreja. Ter coragem, uma irmã mesmo, de seduzir o pastor. Acontece isso? Acontece. Tu sabes que é verdade, acontece. Mas por quê? Porque ela quer encontrar um homem feito. Esquece que aquele homem ali hoje está no nível de não beber mais, não voltar tarde a casa, respeitar a família. Há uma mulher que trabalhou, não só discutindo, em orações, jejum. Ela fala, por que não aproximam da pastora Rose? Por que não aproximam da pastora Milena? E outras várias pastoras que existem? Pedir conselho. Pastora, mais do que tu queres lhe arrancar o marido, aproxima dela, pergunta qual é a ferramenta, a te dizer. Só que na verdade nem é isso que tu queres. Tu não queres a estratégia, queres o que ela tem. É onde tudo falha. Yeah. Mas alguma coisa ficou de fora? Não, nada senão agradecer. Espero realmente que a minha mensagem tenha sido compreendida e que saibam que, do mesmo jeito que o diabo está muito sério em destruir as famílias, a sociedade, eu também não tenho como ficar calmo. Tinha que transmitir a mensagem da forma como eu recebi de Deus. O casamento continua a ser um dos projetos mais importantes de Deus para o homem. E devemos levar isso a sério. Vamos estudar sim, vamos nos organizar financeiramente sim, vamos trabalhar nossas carreiras, tudo. Mas nada disso é mais importante que aquilo que Deus instituiu. E as mulheres, não que elas não possam fazer alguma coisa assim, do ponto de vista profissional ou financeiramente, mas que isso aí também não esteja acima daquilo que é o seu papel fundamental. Porque existe papel fundamental, né? A mulher tem seu papel fundamental na sociedade e no casamento. Então, isso não pode estar acima, quer dizer, a parte profissional não pode estar acima. Não pode e nem deve. Ok, um ponto que eu esqueci, né? Dizem que os homens, quando vão casar, eles não passam por uma espécie de culaia, não é? Eu recebo muito essas mensagens. Parece que o culaia é uma coisa que foi instituída exclusivamente para as mulheres, para os homens não. Eles saem de casa porque já têm idade para casar, vai casar simplesmente e dá no que dá. É verdade? Exato. Mas o maior culaia... O culaia, na verdade, sempre foi uma... Eu não sou casado, né? Mas sou homem de Deus. Digo porque sei. O culaia é uma farsa. Percebes? É uma farsa. Porque a gente seleca feijão e uva em 10 minutos. Feijão cozer para nós comermos em 10 minutos, não é possível. Para dizer o quê? Que o verdadeiro culaia é feito desde a nascença, tanto do homem como da mulher. Então, o maior pedido que eu tenho que fazer em relação ao culaia, ou melhor, respondendo à pergunta, todos devem ser submetidos ao culaia, o homem assim como a mulher. Mas o verdadeiro culaia não é aquele culaia que é feito uma semana antes do casamento.
né? Aquilo até pode ser algo mais simbólico. Mas o verdadeiro Kulaia é feito no dia a dia. Eu te garanto que aquela menina que desde pequena viu a sua mãe como exemplo, agir como uma boa mãe, como uma boa dona de casa, e que ouviu os melhores conselhos, e que foi instruída sobre como agir no casamento, como agir no relacionamento. Essa menina ou rapaz, né, está mais preparado para o casamento do que aquela pessoa que simplesmente é levada uma semana antes, quando está com emoção, quer dizer, está na reunião com as titias ali, mas estão a ligar com a moça do make-up, estão a ligar com o fotógrafo, estão a ligar com a senhora do salão de evento. Essa aí nem está com cabeça para esse tal Kulaia que estão a dizer. Percebes? Porque tem muitas preocupações com a conta que não foi paga, da ornamentação. Essa pessoa que estão a laiar, a faltar uma semana para casar. Então eu acho que o verdadeiro Kulaia é feito no dia a dia. Não só por palavras, como por exemplo também. Foi praticamente uma verdadeira aula. Nós estivemos aqui a ouvir e também a conversar com o Antônio Matavel, um jovem moçambicano que vem mesmo a representar a juventude para falar de questões como casamento, questões como a igreja, não é? Portanto, veio para falar também de várias situações que têm afetado, sobretudo, a juventude nos dias de hoje. Este foi o nosso Ei de hoje. Antônio Matavel foi o nosso convidado. Próxima edição, estaremos aqui para mais uma história ou para mais um tema de interesse social. Até lá, fique bem.